Bom dia para você que está ouvindo essa palavra hoje. É dia 16 de setembro de 2024. Graças a Deus choveu no fim de semana aqui, deu uma limpada boa no ar, tá dando para enxergar o horizonte, coisa que fazia muitos dias que a gente não conseguia por causa da fumaça. Tava um negócio terrível aqui, agora deu uma melhoradinha. Meu irmão, minha irmã, espero que Deus te abençoe muito e a tua casa, que o Senhor esteja atendendo das tuas veredas, fazendo abençoados os caminhos dos teus pés e te prospere muito e te livre do mal. Amém? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre conselhos, tá? E a Bíblia ela é vasta a nos falar sobre conselhos, né? Na verdade, Deus nos faz exortações, nos dá ordens e nos dá muitos conselhos, né? Através da palavra dele. E como a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus, é nela que eu e você devemos buscar a inspiração e devemos buscar os conselhos. E isso está lá no livro dos Provérbios, né? No capítulo 5, no comecinho, diz assim: Filho meu, atenda a minha sabedoria, a minha razão, e inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Amém? Então, a palavra de Deus ela nos orienta. Muitas vezes a gente é tentado a buscar fazer da palavra de Deus algo que a gente quer ouvir, né? E nem sempre ela é o que a gente quer ouvir. Às vezes você quer ir pela direita e a palavra de Deus te diz assim, vá pela esquerda, mas você está doido para ir pela direita, então você fica achando argumentos para ir pela direita. Isso chama-se racionalização. E isso tem contaminado a verdadeira palavra de Deus nos últimos tempos, porque quando você interpreta a palavra de Deus, seja fazendo uma interpretação histórica, teleológica, cristocêntrica nela, você busca saber o que está ali escrito para você fazer o que é certo e agradar ao Senhor. Mas quando você distorce a palavra de Deus para fazer a tua vontade, ou para obter lucro com a palavra de Deus, ou obter poder, aí você vai por um caminho e não vai achar o fim buscado. Então o verdadeiro conselho, como diz aqui no livro dos Provérbios, ele está na palavra de Deus. Diz assim, ouve a minha sabedoria, Deus fala, né? Bom, eu quero começar por uma palavra que eu amo a respeito dos conselhos, tá? Existia um cara chamado Gamaliel, e ele era um grande sacerdote lá em Israel, inclusive foi o discipulador de Paulo. E ele era da sinagoga de Hilel. Eu sempre confundo isso aí, mas tinha duas grandes sinagogas dos fariseus lá. A sinagoga de Shammai e a de Hilel. A de Shammai era mais amorosa, mais tolerante, e a de Hilel era mais legalista. E eu tenho que fazer um recurso para lembrar qual que era uma e qual que era a outra, porque o Paulo era discípulo de Gamaliel, o Gamaliel era da sinagoga de Hilel, que por sinal era parente dele. E como o Paulo era muito rigoroso, não seguia a lei, a gente sabe que a de Hilel era a rigorosa, tá? Então, depois que Jesus ressuscitou, começaram a proliferar os cristãos ali, né? A palavra de Deus começou a se difundir de uma forma assim muito intensa, declarando que Jesus era o Filho de Deus. E eles não estavam confortáveis com a situação ali, os fariseus, né? E eles começaram a espancar os discípulos e prendiam e faziam isso e aquilo. Aí eles tinham capturado Pedro e o povo lá e estavam discutindo o que faziam com eles na sinagoga. E Gamaliel chegou e falou para eles, olha, tinha um tal de Judas ali que tinha 400 que estavam seguindo ele, daí ele desapareceu lá, morreu e o povo também se dispersou. Tinha um tal de Teudas que também se diz alguma outra coisa lá e sumiu e logo também desapareceu a obra. Então vamos cuidar, porque se isso for coisa de homens, logo vai desaparecer. Agora, se for de Deus, aí não é bom que a gente seja encontrado lutando contra Deus. E foi uma palavra muito sábia, um bom conselho de Gamaliel. Fizeram assim, só surraram os discípulos e soltaram, sabe? Eu amo que tem uma palavra assim,
fomos exortados mediante açoite a não falar mais o nome de Jesus, né? E eles tiveram em grande honra ser espancados por causa do nome de Jesus, né? Bem diferente dos discípulos de Jesus modernos, que querem dinheiro, carrão, poder, se misturar com os governos, né? Aqueles discípulos de Jesus lá, os originais, eles achavam uma honra sofrer pelo nome de Jesus. Mas vamos lá, esse era um bom conselho. Agora eu quero falar de dois conselhos desastrosos, né? O primeiro deles está em 2 Samuel 16:20. Era de um cara chamado Aitofel, ou Aitófel. Ele era conselheiro do rei Davi. E ali, se vocês tiverem curiosidade, quem não conhece a história ainda, vocês vão ver a revolta de Absalão, que chegou a expulsar o pai do reino, né? E como Natan tinha falado para ele lá no episódio da Batseba, o que ele tinha feito escondido, iam fazer com ele às claras, né? E esse Aitófel, falou para Absalão, viu? Você pega e arma umas tendas na praça e você durma com todas as concubinas do teu pai, que daí você vai se fazer abominável ao coração dele e tal. E o Absalão fez assim. Vocês sabem que Absalão morreu traspassado por uma lança após ser pendurado pelos cabelos, né? Diz que ele tinha um cabelo muito bonito e quando era o tempo do desfile eles lavavam o cabelo dele e colocavam um pó de ouro, né? E Absalão era o piazinho do Davi, né? Davi amava ele, queria fazer ele rei. E Absalão teve uma morte horrível, né? Ele morreu pendurado numa árvore lá e traspassado por uma lança pelo exército do Davi, tá? Mas todas essas coisas entraram na família do Davi por causa da imoralidade que ele praticou. Isso estava escrito, né? E esse foi o conselho do tal do Aitófel, que depois se suicidou por causa disso. Mas um conselho desastroso, né? Um conselho bem maldito. E eu estou falando isso porque a maioria das pessoas que vêm dar conselhos para nós hoje, elas têm algum interesse em nos prejudicar, ou, no mínimo, elas não têm a menor noção do que estão falando e estão dando conselhos para nós. Então é bom você não ouvir muito conselho dos outros. Vá buscar na palavra de Deus, tá? Ou como diz ali, né, filho meu, procure se aconselhar com seu pai, tá? Porque seu pai e sua mãe dificilmente vão te dar um conselho para te prejudicar. No mínimo, se eles fizerem, eles vão fazer de forma involuntária, né? Mas com o conselho das pessoas, principalmente das multidões, tome cuidado. O segundo conselho desastroso, que eu acho muito engraçado, se não fosse triste, está lá em 1 Reis 11, tá? Então, 1 Reis 11, para quem não leu ainda, vocês vão entender o porquê que Salomão desagradou o coração de Deus, né? Aí ver o que ele fez de errado lá, casou com várias mulheres de outros países, de outras religiões, que levaram ele a se corromper, né? E por isso Deus se desagradou dele e dividiu o reino de Israel na época. Mas quando Deus decidiu fazer isso, Deus o anunciou e falou que ia deixar uma lâmpada lá, um pedacinho do reino que era Judá, ainda sob domínio dos judeus. Mas vejam que interessante. Então, o Roboão era filho de Salomão. E aí, quando Salomão faleceu e Roboão virou rei, o pessoal veio conversar com ele, porque Salomão era muito ruim pro povo. E daí o povo falou para ele, olha, teu pai nos tornou tributários e tornou muito pesada a nossa vida. Vamos ver se dá para dar uma aliviada aí e nós vamos te seguir, tá bom? Tá bom. Aí ele foi tomar conselho primeiro com os anciãos que aconselhavam o Salomão. E os anciãos falaram para ele assim, ó, teu pai era ruim mesmo, esse povo. Alivia um pouco os impostos deles e as cargas, que eles vão te seguir e você vai ter um reinado bem tranquilo. Beleza. Daí, a Bíblia conta que Roboão foi lá tomar conselho com a piazada, que era da idade dele, lá os amigos dele. E os amigos dele falaram para ele assim, não, fala para esses caras o seguinte, fala para esses caras assim que o dedinho de Roboão é mais grosso que a cintura de Salomão e que vai apertar ainda mais o negócio para cima deles. Resultado, o povo se rebelou contra ele, né? E houve divisão do reino de Israel, tá? Houve divisão.
Então, esse também foi um conselho muito ruim, um péssimo conselho. E a gente tem uma propensão a querer andar junto com as multidões, né? E tomar conselho com as multidões, fazer o que os outros fazem, o que os outros dizem e o que os outros aconselham. E normalmente isso é perdição para nós, tá? Então, o que eu ia dizer para você antes da gente orar junto hoje é o seguinte: não tome conselho com as multidões, não ande junto com as multidões, não vá pela cabeça dos outros. Se aconselhe na palavra de Deus. Se alguém te der um conselho, veja se aquilo está conforme a palavra de Deus. É o melhor norte que você tem para cuidar da sua vida. E quando for dar um conselho para os seus filhos, eu dei muito conselho errado para meus filhos, assim, faça isso, e não era o mais legal, mas não era voluntário, né? Era o que eu achava certo na vida deles. Agora, as pessoas no geral, elas querem nos prejudicar, tá? Elas querem nos dar um conselho para a gente seguir um caminho que vai nos levar à ruína ou vai dar alguma vantagem para elas, tá certo? Eu queria fazer uma pequena oração com vocês hoje, até para inspirar vocês a começar uma boa semana junto comigo, né? Pai querido, nós estamos aqui na tua presença e precisamos do teu conselho, precisamos da tua orientação, precisamos da tua graça, precisamos do teu cuidado. Toma, Senhor, as nossas mentes, abençoa nossas casas, nossas famílias, nossos negócios, nossos trabalhos, para que tudo vá bem debaixo da tua graça. E a todos nós, Senhor, nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém? Pessoal, tenha uma excelente semana. Amanhã, se Deus quiser, estamos por aqui para conversar mais alguma coisa. Tomara que essa palavra entre no teu coração e te faça bem. É por aí.